Porque aí, vamos lá, chegou quinta-feira, sextou. E o capeta saliva, o capeta alisa a rola, assim, o capeta... Nossa, eu vou gastar minha caceta esse final de semana. Olha o que é de trouxa com a bundinha vacilando. Ele adora. E aí, mano, aqui. Aí o cara vai lá, enche a lata igual um trouxa. Enche a lata. Faz um gasto merda, hein? Gasta tudo que não tem, fica drogado que só a porra. Cata as piores meninas do barato. Eu não digo pior de feia, as piores que eu digo. De pessoa. De tudo, mano, de amizade, de tudo, assim, ó. Aí depois, assim, ó, aí é mina casada, sabe? É mina com namorado, você traz problema. Aí você engravida a mulher que você não queria, sabe? E aí vai construindo uma família de bosta, sabe? Você não entende o efeito dominó do cara ser um puta do otário, mas ensinaram pra nós que o metelão que é o cara. Sabe? Verdade. E aí você tá lá. E aí o cara vai lá, tá todo fudido, arrumou todos esses problemas. Aí ele tá lá o sábado aniquilado, domingo todo fudido. Claro que segunda ele vai trabalhar que nem uma merda, porque ele tá uma merda. A autoestima tá lá embaixo, sabe? O campo energético aniquilado. Aí os outros que nem apavora você entra na dança, você aceita o que você não merece, você tá mal, você tá com aquele sentimento de culpa. Aí você faz isso na terça, tá zoado de novo. E só que você faz isso na sua casa, tratando seus pais que nem merda, tratando seus brothers, perdendo oportunidade de trampo. E aí vai lá. Aí chega a quarta-feira, ele começa a melhorar. Quinta ele tá legal, e aí sextou! Porra, cara, eu falo, você é burro, cara! Toda vez se endividando mais, se fudendo mais. Mas ele é o pegador. É o que cata as minas. É o dublê de rico. Aí eu falo pra você, como você vai falar, você é pegador o caralho. Eu falei, quer ver que eu te provo? Eu falei, ontem eu catei 12. Eu falei, foda-se, você não é pegador. Eu falei, quer apostar quanto, cara? Quanto você quiser. Mas aqui você queria, você não pegou. Tem essa também. O pegador pega aquele que quer. O trouxa pega quem pode. É o seguinte, presta atenção. Quantas vezes nós não fomos num rolê, todo mundo aqui vai testar. A gente já colou num rolê e entra a mim e fala, nossa, olha aquela mina. Primeira coisa que faz, já chama um amigo pra desviar toda a atenção. Sabe? Porque você não é capaz, já chamou concorrência. Aí você chamou um amigo, aí o amigo, nossa, mina, uma tesão. Aí fica todo mundo olhando lá. Aí depois você fica olhando, bebendo, e a mina tá lá olhando. De repente passa um tempinho, quando você olha pra lá, vem um cara todo tortinho, vai lá, pega e leva a mina embora. E você fala, puta que pariu, putinha, né? Eu ia chegar bem agora, que eu ia colar. Porque você não tem nem o colhão pra estar lá. Porque você não tá pronto. Porque confiança é tudo, mano. Tudo, principalmente com a mulher. Confiança é tudo. Eu falo, eu dou aula pros caras e pras minas gatas, mas isso aí eu domino. Você vai abrir faculdade, né? Isso é a minha faculdade aberta. Então, é isso que eu tava vendo o Ninja, ele fala, mano, parece um pastor, parece um coach, parece uma mistura de... Você é o pastor pra quem quer deixar de ser gordo, e ele é o pastor pra quem tá deixando os otários. Cara, você tá perfeito, é isso aí. Obrigado, mano. E aí você vai entender a sarna. Ele abriu a faculdade. Eu abri a faculdade do Poderosíssimo Ninja, onde você vai sair formado em ser muito foda. É isso. Tem graduação, pós-graduação, mestrado, mano. PhD. Eu vou fazer. Você já tá avançado, cara. Qual que é a minha turma lá? Porra, você vai dar aula, né? Você tá dando aula já, Místico. Você tá muito foda, mano. A gente brinca, e é pra brincar mesmo, mas é pra você se ligar. Então, assim, ó. Então, mano, todos esses tempos que você tá gastando, que a gente fala disso aí do pegador do negócio, era o tempo que o cara podia. Por isso que a pandemia, mano, sabe? Me perdoa, mas pra mim foi a coisa mais espetacular que aconteceu na minha vida. Colocou sua cabeça no lugar. Mas não a cabeça, o mundo no lugar. Entendi. Sabe? E outra parada que é assim, ó. Aí você viu como todo mundo volta pra casa, só que você casou com quem você não queria. É isso que eu falo, uma coisa que a galera fala... Você tá com a mesma mulher, mas é a sociedade que implantou. Ah, mas você tem que transar com a mesma mulher todo dia. Eu falei, pô, se você gosta, se é da hora,
tudo bem. A gente foi criado nisso, de sempre tratar a mulher como ruim, um casamento ruim, a nossa vida é ruim. E, tipo, eu tinha um grupo de amigos que eu falo, não, mano, eu tô há 3 anos, eu transo quase todo dia, não, o bagulho é da hora. Você foi condicionado a tratar a mulher que nem merda. Aí, ó, para pra pensar aí, ó, isso é uma coisa que eu tinha também, Igão. Desde moleque, eu sempre sonhava que eu falava assim, porra, quando eu casar eu vou ser fiel. Eu tinha isso desde moleque. Sim. Porque por ser um moleque tão zoado, mano. Nossa, eu era ruim, tio. Quando achar um que me quer, não larga. Você tem que lembrar que eu não era o poderosíssimo ninja, eu era o magrecão. Cabeçudo, e todo mundo onde eu morava parecia os moleques do Barrados no baile. A minha chance era 0. Cara, eu me fudi. Até os 14 anos de idade eu me mijava na calça. Caralho! Meu barato foi sofrido, truta. Mas mesmo assim eu era fulminante. Uma abelhona sanguinária. E aí eu falava, minha hora vai chegar. E assim, ó, olha a cabeça da galera. Aí eu vejo, chegou um tempo, mano, que nem agora. Porra, mano, vamos sentar lá, vamos lá em casa. Os caras aqui, as minas lá. Porque não tá todo mundo junto, né? Mano, quem que criou essas divisões? Minha mulher, os caras, não, aqui é só os gangues, tá? Aí eu já falei, Mayra... Encosta, ela é gangsta também. O quê? Quando você conhecer, você vai se arrepender. Eu também sou essa cabeça aí, cara. Sabe, assim, ó. Eu gosto de dar com a minha mulher do que sozinho. Mano, eu falei, truta, não tem nada que você pode trocar ideia comigo que não pode ser na frente dela. Porque essa é a beleza do barato. Como a gente aqui, estão 3 pessoas que deram a cara a tapa, sabe, assim, ó. Nós pagamos o preço pra ser nós mesmos. Sabe? O preço foi caríssimo, mas a liberdade é maravilhosa. Não, e são 3 caras que depois que encontraram alguém que realmente ama, que nem eu com a Rafa, amo ela de paixão, o Mítico com a Júlia e você com a Mayra, mudou a cabeça, tá ligado? Completamente. Mudou, mano, né, cara? Eu não tinha foco nenhum, tá ligado? Quando eu vivia, né, nessa vida de tipo, quero sair. Mano, eu não gravava vídeo direito, eu não me importava, tava tudo bom pra mim, tá ligado? E você agora... Tá quanto tempo? Com a Rafa? Tem 2 anos e meio. Mano, olha que coisa maravilhosa. E você tem quantos anos, Igor? Eu tenho 24. Olha aí, 24, mas você tá quantos anos? 30. Então, 30, mano. Eu levei 41 pra aprender isso aí.